Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito da nossa primeira aula, na verdade, né? Eu dividi esse tema hialuronidase em 5 aulas, o uso da hialuronidase em complicações com preenchimento em 5 aulas, e a gente ainda vai ter uma aula para cada complicação, tipo uma aula para o nódulo, uma aula para o eritema persistente, né, recorrente, uma aula para o efeito Tyndall, mas as aulas de hialuronidase serão divididas em 5, tá? Por 2 motivos, para não ficar muito chato, porque o conteúdo parece pouco, mas é extenso, tá? E para também deixar as aulas de vascular bem separadas, porque são coisas que de repente, se vocês tiverem algum evento que a gente não quer ter, obviamente, mas se tiver algum evento que vá precisar ter aquele acesso rápido, aquele conteúdo mais específico, vocês podem ir na aula de complicação vascular, por exemplo, tá? Então, para facilitar a vida, a gente vai dividir esse conteúdo. Uma coisa que eu queria deixar assim bem gravada para vocês, que é a minha opinião a respeito disso, hialuronidase é igual seguro. A gente compra para não usar, tá? Então, eu realmente espero que vocês coloquem cada vez mais frascos no lixo, fechados, porque saíram da validade, tá bom? Então, o objetivo aqui não é utilizar essa medicação, é a gente aprender a não usar, tá? Então, vamos lá. Então, a hialuronidase no uso das suas complicações, tá? Em preenchedores. Quais são essas complicações que a gente pode ter com preenchimento? Depois a gente vai ter uma aula citando cada uma delas. Uma delas é a equimose. Eu não acho que isso seja uma complicação, isso é mais uma possibilidade, assim, uma afecção do preenchedor, né? Toda vez que a gente faz um pertuito na pele do paciente, a gente pode deixar um resto de sangue embaixo da pele, e isso é a equimose, que é o que a gente chama de roxo, tá? A orientação são sempre aqueles cremes para retirada dessa equimose com mais rapidez, Irudoide, Reparil, Trombofob, Venalote H, que parece que agora tá fora do mercado. O objetivo é fazer acelerar mais o processo e também reduzir o risco de pigmentação por depósito de hemosiderina. Esse é o foco, na verdade, tá? Por quê? Porque se a gente não faz nada, aquele excesso de sangue, dependendo do paciente ou da quantidade de sangue que ficar depositada ali, pode causar deposição de hemosiderina e o paciente fazer uma pigmentação na região. Isso é mais comum no corpo que no rosto, mas pode acontecer, tá? Então a gente deixa esses cremes para acelerar o processo. Se a gente não fizer nada, todo o roxo vai desaparecer em 15 a 21 dias mais ou menos, tá? O processo é esse. Às vezes o paciente, é comum, como eu faço varizes, chegar, eu fiz uma esclero e ficou roxo e tá roxo há 1 ano. É qualquer coisa menos roxo, tá? Geralmente é neovascularização. Então os pacientes confundem isso. A outra possibilidade de complicação são os edemas, né? Que a gente tem aí 3 tipos de edema. O edema imediato, que é mediado por anticorpos, a gente chama de angioedema, a gente está fazendo o preenchimento e ele já está fazendo edema. A solução para esse tipo de caso é o uso de corticoide, depois a gente vai ter uma aula a respeito disso. O edema tardio, que é aquele edema que eu fiz o preenchimento hoje, dali 2 meses eu faço um edema, né? A gente tem a possibilidade desse edema ser causado por uma infecção. O paciente fez uma sinusite, fez edema no preenchimento de pálpebra, por exemplo. E a gente tem a possibilidade desse edema se tornar recorrente, que aí é uma coisa que é bem mais chata de tratar e também vai ter uma aula específica. A gente também pode fazer edema por congestão, que é quando a gente tem a compressão da drenagem linfática e aí a solução é realmente a retirada do preenchedor, tá? Então a gente tem essas 3 possibilidades de causa para o edema: o imediato, que é mediado por anticorpos, o tardio e o edema por congestão, tá? O eritema é uma outra afecção também, uma outra complicação dos preenchedores. Eu vou só colocar um marcador aqui para facilitar. Então, o eritema é uma outra possibilidade, tá? A gente também vai tratar em aula separada. A gente não pode confundir eritema com o vermelhidão e calor do sinal infeccioso, tá? Então, a gente só fica um vermelhinho ali na região e a gente tem que sempre fazer o diagnóstico diferencial com infecção, né? Que seria o nódulo quente, no caso. A gente tem a possibilidade de fazer neovascularização na região, que é a formação de vasos novos por reação inflamatória ou congestão, tá?
A infecção é uma complicação possível para qualquer procedimento invasivo que a gente realize no paciente, né? Então a gente tem equimose, edema, eritema, neovascularização, infecção. Os nódulos, que eles podem ser quentes ou frios, os nódulos quentes eles são ou inflamatórios, que é só por inflamação, ou eles têm causa inflamatória e infecciosa, tá? Toda infecção tem inflamação, mas nem toda inflamação tem infecção, tá? E a gente tem a possibilidade dos nódulos frios, que geralmente são por acúmulo de produto, tá? A parestesia é uma possibilidade de complicação também, né? Geralmente mais por iatrogenia do que pelo preenchedor em si. E o comprometimento vascular, que é a causa e o foco total desse nosso compêndio de hialuronidase, que é o nosso problema mais temido quando o assunto é preenchimento, tá? Então, a obstrução vascular é a complicação mais temida. Ela pode ser uma obstrução interna, né, por obstruir o vaso, ou pode ser uma obstrução extrínseca, que é quando a gente faz uma compressão externa desse vaso. É a maior causa de insegurança em quem está começando a fazer preenchimento, mas aí eu também tenho uma opinião que é a seguinte: é a maior causa de insegurança em quem está começando e estuda. Porque o que eu mais vejo é gente que não estuda, não tem medo do que pode acontecer. E a gente só tem medo quando a gente sabe o que pode acontecer, tá? Então tem um pessoal aí que não estuda nada e que sai fazendo, e a gente vê a angulação errada de agulha, uso de agulha onde poderia estar usando cânula, quantidade exagerada, injetar sem aspirar. Então, N coisas que a gente percebe que a pessoa não tem a menor noção do que ela está fazendo ou dos riscos que ela está correndo, tá? Então eu sempre falo que quanto mais a gente estuda, mais medo a gente tem. Só que quando a gente vai estudando bastante, é aquele medo bom que a gente sabe o que fazer para evitar, e a gente também sabe como tratar se der algum problema, tá? Então a hialuronidase ela vai pertencer ao grupo de enzimas capazes de degradar o ácido hialurônico. Ela é empregada na medicina para ajudar a aumentar a difusão de fármacos, por exemplo, a otoxilodase, né, que é uma medicação que a gente usa para otite. Ela vem com hialuronidase, a gente pinga o fármaco junto para ajudar a diluir, passar pelo tímpano ali as medicações, tá? E ela é utilizada na medicina estética para reverter os efeitos dos preenchedores com ácido hialurônico. Quando a gente fala aqui de preenchimento com ácido hialurônico, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem algumas combinações, como o Harmonica, por exemplo. Algumas não, por enquanto é a única no Brasil. É uma combinação de 70% de ácido hialurônico e 30% de hidroxiapatita de cálcio, e a gente pode sim utilizar a hialuronidase no caso da injeção dessa medicação, porque a gente vai conseguir diluir pelo menos o ácido hialurônico, tá bom? Então, ela é preparada, a hialuronidase, a partir dos testículos de mamíferos, ovinos e bovinos, né? O uso no Brasil, infelizmente, ainda é off-label, né? Então, o que significa isso? Que não existe uma legislação dizendo como deve ser usada e quando deve ser usada. Ela é utilizada baseada nos estudos e no uso de outros colegas que têm a sua autorização e certificação utilizada já em outros países. No Brasil, a gente ainda utiliza off-label, tá? As ampolas, elas vêm, as que a gente tem disponíveis, elas vêm com 2.000, 3.000, 10.000 ou 20.000 UTRs por miligrama. E algumas delas vêm com diluente. Geralmente, quando vem com diluente, esse diluente ele é soro fisiológico, água destilada e manitol, uma misturinha dessas 3 medicações, tá? Ela pode ser utilizada, então, para tratar os efeitos de hipercorreção, que é quando a gente injeta mais do que deveria. Isso é bastante comum na pálpebra inferior, e é por isso que eu sempre falo muito isso. Dificilmente eu injeto uma ampola inteira de ácido hialurônico. Olha, o paciente tem que ter assim suco pálpebro malar, suco nasojugal, tudo muito afundado para eu conseguir gastar meio ml em cada lado, porque na maioria dos pacientes eu gasto aqui 0,2, 0,3 por lado. Peço para o paciente voltar em 15 dias para revisar, tá? Pálpebra inferior é sempre uma coisa que a gente tem que hipocorrigir. Se o paciente sair de lá e tu achar que, nossa, ficou ótimo, tá linear com o malar, agora tá perfeito. Quando ele voltar em 15 dias, ele vai estar com excesso, porque o ácido hialurônico é um hidratante, ele é hidrofílico, ele puxa a água para onde ele tá, ele vai fazer um certo edema e ele vai manter esse certo edema, né, durante um período grande de quando ele estiver ali.
A gente tem a possibilidade de fazer com excesso de preenchimento uma compressão vascular, compressão da drenagem linfática, perdão, porque a drenagem dessa zona é muito ruim. Então, acho que uma das zonas que eu mais vejo falar em ter que utilizar hialuronidase é pálpebra inferior, mas sempre porque o pessoal não tem esse comportamento de fazer uma hipocorreção e revisar o paciente em 15 dias. Se vocês começarem a fazer isso, vocês não vão precisar continuar corrigindo, tá? Porque eu não vejo muito sentido nisso. Uma vez eu falei com uma colega, eu estava conversando a respeito de hialuronidase, eu falei, não gosto de usar, usei, eu não usei 15 vezes até hoje em 12 anos, não usei. Nos meus pacientes, já usei para correção outras vezes, mas nos meus pacientes porque ficou excesso, porque não sei o que, eu não usei 15 vezes com certeza. E ela, não, uso todo dia. Se tu usa todo dia, alguma coisa tá errada, né? Porque é uma medicação que a gente não quer usar. O paciente está pagando por um ácido hialurônico, ele não quer pagar para retirar esse ácido hialurônico. Então, coloquem menos, revisem o paciente e vejam se precisa colocar mais, tanto na pálpebra quanto em qualquer outro lugar, tá? Então, utilizada para fazer corrigir hipercorreções, efeito Tyndall, que é quando a gente coloca, né, o ácido hialurônico muito superficial e aí a refração da luz dá aquele efeito azulado. Então, a gente retira o ácido hialurônico para tirar o efeito Tyndall, né? Nódulos não inflamatórios, etc, tá? O nódulo inflamatório a gente também utiliza hialuronidase, mas ela não é o único tratamento. No caso, os não inflamatórios, geralmente a gente resolve utilizando só ela, tá? A dose que a gente geralmente calcula é de 10 unidades para cada 0,1 ml de ácido hialurônico, tá? Então, se a gente fizer tudo certinho e anotar tudo no prontuário, a gente tem que saber quanto a gente colocou de ácido hialurônico em cada região. Se é um paciente que está vindo pra gente, que fez com outra pessoa e não gostou, a gente tem que fazer esse cálculo mais ou menos no olho, né? Então, a gente vai ter mais ou menos uma ideia de quanto deve ter de ácido hialurônico ali e vai colocar 10 unidades para cada 0,1 ml de ácido hialurônico, tá? Se passar um pouquinho, não tem problema. E tem algumas pessoas que calculam 15 unidades para 0,1 ml de ácido hialurônico. Eu geralmente calculo para 10, tá? 10 unidades para cada 0,1, que é o que a maioria dos colegas faz também. Nos casos de nódulos inflamatórios, é importante a gente usar a hialuronidase, mas sempre iniciar antibiótico, tá? Lembrar do uso do antibiótico. Esses nódulos, na maioria das vezes, eles têm infecção associada. Então, a gente pode ter um filme bacteriano, que a gente vai ter uma aula específica também, tá? A principal complicação e o principal receio do uso da hialuronidase é o risco de alergia, tá? E a gente tem que sempre cuidar e lembrar e colocar um aviso no topo da anamnese do seu paciente, do prontuário do seu paciente, lembrar sempre de perguntar na anamnese se ele tem algum histórico de alergia, picada de abelha ou outros insetos, e se ele tiver esse histórico, a gente lembrar que se um dia precisar usar a hialuronidase, a gente tem um risco maior de alergia, tá? As reações alérgicas locais, elas têm uma incidência menor que 0,5%, tá? Então, o risco é baixo, é de 0,05 a 0,69, dependendo do estudo. O risco de alergia é baixo, tá? Não justifica a gente não utilizar a medicação por causa disso, mas a gente tem que saber manejar caso o paciente tenha uma alergia. A gente tem que ter sempre corticoide injetável, tem que ter adrenalina no consultório. Se tiver possibilidade, o ideal é que se tenha um cardioversor, tá? Mas pelo menos fazer aquele manejo inicial da alergia e levar o paciente para uma urgência se for necessário. Se for uma alergia leve localizada, ficar acompanhando o paciente até resolver, tá? A urticária e o angioedema, que são as alergias mais generalizadas e exacerbadas e de maior risco, né? O angioedema pelo risco de edema de glote e parada cardiorrespiratória são menos de 0,1% dos casos de alergia, tá? Na maioria dos casos relatados de alergia mais grave, assim, foi com injeção da hialuronidase junto com bupivacaína e lidocaína, injeção retrobulbar em cirurgias oftalmológicas, tá? Na estética não tem relatos numerosos de alergias graves com hialuronidase, porque a nossa injeção ela geralmente é subcutânea e pequenas quantidades, tá? A injeção, então, no subcutâneo, na maioria dos casos, vai produzir uma reação alérgica localizada e leve.
e as reações generalizadas ocorrem geralmente após injeção de grandes doses ou injeção intravascular. Quando a gente faz a hialuronidase para tratamento de obstrução vascular, a gente vai utilizar doses altas, tá? Então a gente tem que saber manejar os possíveis riscos do uso dessa medicação. Nos Estados Unidos a gente tem uma nova formulação que é Ielenex, né, que já está disponível nos Estados Unidos. Ela é recombinante humana, é menos imunogênica e mais segura que a que a gente utiliza aqui, mas infelizmente a gente não tem disponível aqui ainda. A hialuronidase, como característica, isso é importante a gente frisar, acho que todo mundo que já estudou já ouviu falar isso, ela permeia, ela ultrapassa a parede do vaso, então a gente não precisa se preocupar em caso de obstrução em injetar ela dentro do vaso. Se a gente injetar ao redor, na zona que está obstruída ali, na zona que está acometida, essa hialuronidase vai chegar na zona de obstrução, tá? Atualmente é a principal atitude a ser tomada em caso de obstrução vascular por ácido hialurônico. Eu tenho um grande divisor de águas, né, que é aquele estudo do De Lorenzi que mostrou que a gente tem uma recuperação, um dano tecidual menor e um risco menor de sequelas quando a gente utiliza hialuronidase em altas doses comparado ao uso das outras medicações. E hoje, quando a gente utiliza preenchimento com ácido hialurônico e tem alguma complicação vascular, o foco é sempre o uso da hialuronidase a cada 30 minutos até total reperfusão. As outras medicações a gente pode deixar no pós, a gente pode utilizar depois, a gente pode não utilizar. Isso geralmente a gente usa porque quando tem um evento grave desse, tudo que ajudar um pouco, por mais que seja pouco, ajuda, né, em alguma coisa. Mas o foco ali da urgência do procedimento é justamente o uso da hialuronidase em altas doses, tá? Então hoje a gente já não faz mais como antigamente. Quando eu aprendi, a hialuronidase era parte do esquema. Hoje ela é a estrela principal, tá? É o foco do tratamento para obstrução vascular, é a hialuronidase, com preenchimentos com ácido hialurônico, né? Ela pode ser injetada às cegas ou guiada por ultrassom. Nem todo mundo tem à disposição um ultrassom no consultório ou mora numa cidade onde tem algum colega que faça esse tipo de trabalho, né? Mas se for, às vezes, uma obstrução que a gente já injetou várias vezes, mas o paciente ainda tem algum grau e a gente tiver essa possibilidade de fazer guiada por ultrassom, melhor ainda. Se tiver um nódulo mais profundo, que a gente não tem certeza exatamente onde é que está e o que eu estou fazendo, se tiver possibilidade, melhor, tá? A gente sempre vai diluir ela para 10 ml para facilitar o cálculo. Tem gente que dilui para 5 ou para 10, o que vocês acharem melhor, tanto faz. Eu diluo para 10 como a maioria dos colegas, porque eu acho que ajuda bastante no cálculo da dose, tá? Alguns orientam a diluição para 2 ml em caso de evento vascular, para deixar ela mais concentrada. Geralmente, eu vou falar, geralmente é o que eu faço, eu tô mentindo, porque eu nunca tive nenhum evento vascular, ainda bem, espero nunca ter, então nunca precisei fazer isso. Mas geralmente o que eu escuto dos colegas, a maioria dilui para 2 ml, e alguns colegas acham que ainda vale a pena diluir para 10, porque teoricamente aquela quantidade maior de soro ajudaria a difundir melhor a medicação também, tá? A gente conseguiria com uma quantidade maior de soro espalhar mais a medicação, já que a gente tem que colocar grandes doses, né, no caso de evento vascular. Então, quando a gente vai utilizar a hialuronidase? Nódulos frios, né, por acúmulo de produto, granuloma, né, edema intermitente, aquele paciente que enche, desincha, enche, desincha. A gente vai retirar o preenchedor para tentar solucionar o problema. Alguns pacientes não solucionam o problema assim, passam anos desse jeito. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Nódulos quentes, nódulos inflamatórios ou infecciosos, né? Acúmulo de produto com ou sem repercussão de drenagem linfática. Pode ser que prejudique a drenagem, pode ser que não. A gente pode ter que usar a hialuronidase para retirar esses acúmulos, tá? Retirada de preenchimento que ficou inestético, né? Não é incomum o paciente chegar no consultório, fiz com fulano e achei que ficou muito, achei que eu não gostei, minha boca ficou torta, sei lá. A gente tem que retirar. Lesão vascular, né? Compressiva ou obstrutiva, que são as duas possibilidades por uso de ácido hialurônico. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Então, como é que a gente vai utilizar a hialuronidase nos casos não
não vasculares. A gente vai ter uma aula só sobre vascular. Como é que a gente vai usar nos casos não vasculares? A gente considera que 10 unidades de hialuronidase tratam 0,1 ml de ácido hialurônico, como a gente já falou. Alguns colegas sugerem 15 unidades para 0,1 ml. Isso não vai mudar grandes coisas, o resultado de vocês, a rotina de vocês no consultório, tá? Então, algumas coisas em estética é importante que fique simétrico, que fique igual, umas outras coisas nem tanto. E quando a gente fala de hialuronidase, de diluente, de intradermoterapia, do Sculptra, por exemplo, mas eu coloquei 0,1 ml, coloquei meio ml a menos de um lado do rosto que do outro, não vai fazer uma grande diferença, tá? A gente tá mentindo aqui se disser que tem que ficar perfeito, porque não tem que ficar perfeito. Então, 5 unidades a mais, 5 a menos, não vai fazer grande diferença. Eu utilizo para 10, eu acho mais fácil de contar, de fazer o cálculo. Eu reviso o paciente em 15 dias, se precisar eu coloco mais um pouco, então não tem porquê, mas fiquem à vontade, tá? Então, de 10 a 15 unidades para cada 0,1 ml de ácido hialurônico. O que a gente tem disponível no Brasil, as mais conhecidas são da Victalab e da Biometil, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse. Geralmente eu utilizo da Victalab porque eu utilizo o material para esclero deles também. A gente tem disponível com 2.000 e 3.000 UTRs por frasco, tá? A gente pode diluir para 5 ou 10 ml, como eu falei para vocês. Eu diluo para 10 porque eu acho que facilita muito a minha contagem, porque eu vou injetar com seringa de 1 ml, então ou eu vou pegar 1 ml, vou aspirar 1 ml. Então, eu acho que é muito mais fácil da gente fazer o cálculo diluindo para 10 ml, tá? Então, se eu tenho um frasco de 2.000 unidades, eu diluo para 10 ml, em 10 ml eu tenho 2.000 unidades. Em 0,1 ml, né, que é 10 vezes menos do que 10 ml, em 1 ml, perdão, eu tenho 200 unidades. Então, 10 ml, 2.000 unidades, 1 ml, 200 unidades. 0,1 ml, 20 unidades, eu vou dividindo por 10, né? 0,05 ml, 10 unidades. Então, em 0,05 ml eu vou ter 10 unidades. Eu vou utilizar 0,05 para cada 0,1 ml de ácido hialurônico que eu injetar. Geralmente eu utilizo a seringa de 1 ml, a mesma da toxina botulínica ou aquela que a gente usa para o Sculptra de 1 ml também, tá? Então, eu vou aplicar 0,05 ml para cada 0,1 ml de ácido hialurônico. A mensuração, ela tem que ser feita por aproximação, assim, por ideia, porque, né, a gente pode receber um paciente de outro colega, a gente não faz ideia da quantidade que foi utilizado. Então, o que geralmente eu faço? Eu tenho uma ideia do que foi utilizado ali, 0,1, 0,2 ml, né? E aí eu vou colocar 10 unidades, vou dar uma massageada, espera um pouquinho, porque quando a gente vai massageando, a gente já vai vendo o resultado. A gente já vai reduzindo o nódulo, ele já vai baixando, aquele acúmulo vai diminuindo, então eu já vou vendo o resultado. Acho que ainda ficou um pouquinho, tô palpando, ainda sinto mais endurado, coloco mais 10 unidades, massageio, mando o paciente voltar em 15 dias, se precisar eu coloco mais um pouco, tá? Então vocês podem ir tateando assim a coisa também, tá? No frasco de 3.000 unidades, se a gente colocar 10 ml em 3.000 unidades, a gente vai ter 3.000 unidades em 10 ml. Para 1 ml, 300 unidades. Para 0,1 ml, 30 unidades. Em 0,05 ml, a gente vai ter 15 unidades. Tá? Então, a gente vai utilizar a seringa de 1 ml também. Se vocês preferirem fazer 15 unidades para cada 0,1 ml de ácido hialurônico, aconselho que comprem a de 3.000. Se for 10 unidades para cada 0,1 ml de preenchimento, comprem a de 2.000. Mas na verdade, como eu falei, tanto faz, tá? Não vai ter grandes repercussões de diferença de resultado. Então, em áreas pequenas, como é que a gente vai fazer essa aplicação dessa medicação? Nas áreas pequenas, a gente vai injetar pequenas quantidades, a gente pode fazer a injeção com seringa e agulha, que é essa seringazinha de 1 ml que a gente falou. Se a gente for tratar uma área grande, fez um preenchimento de ângulo de mandíbula, sei lá, aqueles casos que às vezes a gente vê, né, colocou 20 seringas de ácido hialurônico e veio retirar o preenchimento. Tem um caso famoso aí do Lucas Luco, que já tá na terceira, quarta série
de hialuronidase para tentar retirar tudo. Então, colocou lá, não sei quanto colocou, o paciente chegou de outro colega, chegou deformado, vou fazer todo o ângulo de mandíbula, não vou fazer isso com agulha. Então, a gente vai fazer com cânula, quantidades maiores, zonas maiores, áreas maiores, utiliza cânula, tá? Geralmente cânula 22, pode ser a 25 sem problema, né? Mas de preferência 22. E se forem áreas pequenas, pontuais, um nódulo, a gente vai lá e faz com uma agulhinha, de preferência dentro do nódulo, se for caso de nódulo, tá? E se forem áreas maiores, cânula. Se a gente vai fazer uma lesão vascular, por exemplo, o paciente está com uma obstrução que está pegando glabela, nariz e sulco nasolabial. A parte do nariz é difícil fazer com cânula, mas a gente consegue chegar bem pela lateral. Eu posso fazer pontos com agulha e uma parte com cânula. A glabela eu posso fazer ela com cânula, eu posso fazer todo o sulco com cânula. E se eu quiser, se o paciente disser, não estou enxergando direito, a gente vai ter aula específica sobre isso. Eu posso fazer uma injeção na zona do supratroclear e na zona do supraorbital com a hialuronidase daí com agulha, tá? Então, a gente pode usar as duas coisas, dependendo do que a gente estiver tratando ali na hora. Não é que tem que ser com agulha, tem que ser com cânula. Só que a lógica me diz que se eu vou tratar uma área grande, é muito mais fácil de eu espalhar essa enzima com uma cânula e eu vou conseguir fazer um pertuito só no paciente, tá? Então, sempre que possível, se for tratar nódulo, colocar a medicação dentro da lesão, tá? Quando é que a gente vai reaplicar e quando a gente vai revisar esse paciente? Em caso de nódulo, né, ou de outras afecções não vasculares, a gente geralmente revisa o paciente com 15 dias e vê se precisa ou não realizar uma nova aplicação, tá? Se o paciente fez a retirada do produto e quiser colocar um novo preenchedor, né, eu vou fazer retirar do lábio, vamos repreencher o lábio de novo. Sempre esperem 30 dias a partir da dose da última hialuronidase, tá? Então, revisou em 15 dias, colocou mais um pouco, 30 dias a partir da revisão. Fez hialuronidase, revisou em 15 dias, não precisa, 30 dias a partir da dose de hialuronidase já pode refazer o preenchimento, tá? Como é que vai usar então na obstrução vascular? Aqui eu vou só dar uma pincelada, mas a gente vai falar melhor depois, tá? Então vai ser discutido em aula separada. A gente vai pegar 2.000 UTRs para 2 ml de lidocaína sem vaso constritor, tá? A 1% ou soro físio estéreo. Não tem nenhum cabimento, nenhuma lógica a gente cogitar a possibilidade de usar vaso constritor numa lesão vascular, né? Então, pensem, atentem para isso e, por favor, aqui vai um alerta para quem está começando e para quem não tem, assim, não tem um bom conhecimento de avaliação de pele, de lesão vascular. Eu já vi N histórias de complicação, assim, que a pessoa mostrou a foto para quem fez o preenchimento, mandou foto e a pessoa orientou o uso de gelo. Isso é um absurdo, tá? Então, se tá na dúvida, não sabe se tem lesão, se não tem lesão, a primeira coisa tem que ver o paciente, tá? Mas não sabe se tem lesão ou tem lesão vascular, nunca manda usar alguma coisa que vai fazer vasoconstrição. Então, nunca utilizem gelo na dúvida de lesão vascular ou não. Sempre vejam o paciente e orientem compressa morna. Ah, mas se não for lesão vascular, a compressa morna vai aumentar o edema. Edema não mata ninguém, edema não perde nariz, edema não deixa cego, não acontece nada, tá? Então não tem problema se aumentar o edema. É melhor a gente pecar por excesso do que pecar por descaso, que né, a gente vê muita coisa acontecendo. Tem uma frase que eu gosto muito, desde que eu escutei essa frase de um professor no primeiro ano de faculdade, nunca mais eu esqueci. Quem não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que é. Então estudem a obstrução vascular. Tomara que nunca aconteça com vocês, mas a hora que vocês enxergarem uma obstrução, vocês têm que saber identificar essa obstrução. Tem um caso famoso aí de uma pessoa que a pessoa que fez o nariz dela postou antes e depois como se estivesse bom. E tinha uma evidente lesão vascular no nariz inteiro e na glabela, entende? Então, assim, ou a gente sabe identificar uma complicação do procedimento que a gente está fazendo, ou a gente não pode fazer esse procedimento, porque senão a gente não vai saber nem diagnosticar.
Se a gente não sabe tratar, não tem problema. A gente acha uma ajuda, não tem problema naquelas, né? O básico ali, o mínimo, a gente tem que saber fazer. Mas, por exemplo, eu fiz uma blefaro, que eu faço blefaro e ficou com uma retração. Eu posso pedir ajuda para um colega plástico, eu posso pedir ajuda para um oculoplástico, eu posso. Eu não sou obrigada a saber tratar todas as complicações possíveis de tudo que eu faço, tá? Mas eu tenho obrigação de saber diagnosticar isso. Obrigação. Eu não posso fazer um paciente perder o nariz, perder a glabela, ficar cego, porque aconteceu uma coisa na minha frente e eu fiz exatamente o contrário do que eu deveria ter feito, tá? Então é extremamente importante a gente raciocinar em cima do caso. Então eu tô aqui tentando tratar uma obstrução vascular, eu vou usar uma medicação com vasoconstritor? Não, tá? Então a lidocaína sempre sem vasoconstritor ou soro fisiológico. 2.000 TRs para 2 ml de solução, tá? Se eu tivesse no meu consultório, eu não faria isso aqui. Isso aqui eu faria se eu tivesse um caso de problema ocular, por exemplo. Aí eu não faria um volume grande de soro pelo risco de fazer uma compressão ocular. Mas se eu tiver um caso de obstrução em outra área maior da face, eu vou diluir para 10 ml do mesmo jeito, tá? Porque eu acho que essa diluição maior vai sim ajudar a difundir. Eu penso igual alguns outros colegas que eu já vi em congresso. Mas o que a gente geralmente vê nos livros é isso, 2.000 TRs para 2.000 ml de diluente, tá? E a gente vai utilizar 500 unidades para cada área afetada a cada 30 minutos até a solução total do problema. Então, assim, até reperfusão total da área. Tem uma obstrução que está com o livedo, que está mostrando o problema no sulco nasolabial, na metade do nariz e na glabela. Eu tenho 3 áreas. A gente vai falar isso melhor na aula. Então, eu vou utilizar 500, 1.000, 1.500 unidades a cada 30 minutos até a reperfusão total. E é por isso que a gente tem que ter uma quantidade maior de hialuronidase no consultório. Não dá para ter um frasco. Um frasco de 2.000 a gente utiliza na primeira dose. A gente faz o que depois? Vai atrás de todo mundo para ver se todo mundo tem um frasco para emprestar. E se a gente não conhece ninguém? E se a gente está começando o consultório? E se a gente está num lugar que a gente não tem ninguém perto? A gente faz o quê? Entendeu? Então, assim, precisa ter, no mínimo, esse é o ideal, no mínimo 5 frascos no consultório. O ideal, 10 frascos, tá? 10 frascos de hialuronidase fechada no consultório para tentar tocar tudo fora quando vencer, certo? É para não usar, é igual seguro. Era isso que eu queria falar para vocês na primeira aula, então muito obrigada, pessoal.